Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 2 de novembro, a igreja celebra a comemoração dos fiéis defuntos. Um dia muito importante para rezarmos pelos fiéis defuntos. O evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 6, versículos 37 ao 40. Lembrando que no dia de hoje, a igreja dá mais de uma opção de liturgia da palavra. Uma delas é o evangelho que nós vamos ouvir agora, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meu povo, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Deus deseja nos dar a vida eterna. Deus deseja a nossa salvação. Deus deseja nos dar o céu. Não é desejo de Deus, não é vontade de Deus o inferno, ou que nós nos percamos. Não. A vontade de Deus é a nossa salvação. Mas lembrem o que nós escutamos no Evangelho de ontem? Estão lembrados? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão passar, mas não entrarão, não conseguirão, disse Jesus no Evangelho de ontem, né? Então é preciso esforço, dedicação, perseverança, estar na graça de Deus, obedecer a Deus, ser fiel, para sermos salvos. Então, nós sabemos que a igreja, corpo místico de Cristo, e aí esse dia de hoje nos faz também meditar sobre a realidade, ou as três dimensões da igreja, né? Porque, como nos ensina a igreja, a doutrina da igreja, a igreja militante, que somos nós, que militamos neste mundo, que estamos a caminho da nossa pátria, a igreja triunfante, que é os santos e santas de Deus que já estão no céu, e a igreja padecente. É por esta igreja padecente que nós rezamos hoje. Então veja, a comunhão do corpo de Cristo, igreja triunfante, igreja militante e igreja padecente. Hoje rezamos pela igreja padecente, ou seja, os fiéis, não são os infiéis, os fiéis defuntos. Ou seja, aqueles que morreram na graça de Deus, aqueles que morreram na amizade com Deus. No entanto, é importante que se diga, nós rezamos pela purificação das almas dos fiéis que padecem no purgatório. E é aí que nós devemos entender o que significa isso, né? Estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, né? Que todo católico que se preze deve ter, né? Então, no número 1030, fala sobre a purificação final, ou seja, sobre o purgatório. Eu quero ler para vocês, né? O que nos ensina a igreja sobre esta purificação que nós chamamos de purgatório. Diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então veja, quem está no purgatório está salvo. Não vai ser condenado, já está salvo. Agora, precisam ser completamente purificados. Completamente purificados. Precisam dessa purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então,
purgatório é um estado de purificação. Não é um lugar físico, não. É um estado de purificação. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. A tradição da igreja fala de um fogo que purifica. Então, interessante porque o Catecismo da Igreja cita São Gregório Magno, o qual falou o seguinte, olha só. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, ou seja, Jesus, dizendo que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, olha só, nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Jesus fala isso em Mateus capítulo 12, versículos 32. Percebe? Olha só que maravilha. Continua o Catecismo da Igreja. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis, pois, que ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Inclusive, hoje é dia de indulgência plenária pelos fiéis defuntos, pelas almas do purgatório. Se você visita o cemitério e você reza na intenção do Santo Padre, se você reza um Pai Nosso, o Credo, uma Ave Maria, se você se confessa, então você alcança a indulgência para os defuntos. Indulgência plenária. E para terminar, o Catecismo também cita São João Crisóstomo, o qual dizia o seguinte: levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó, vejam só, se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. São João Crisóstomo. Então, tem sentido sim rezar pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Quando nós morremos, então, como a própria igreja nos ensina, logo que a pessoa morre, vem o juízo particular. Ali a pessoa, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Só que aqueles que vão para o céu, muitos que ainda não estão totalmente purificados de suas faltas e de suas penas, precisam dessa purificação, desse fogo abrasador, que é o purgatório, que é tudo isso que eu acabei de ler no Catecismo da Igreja Católica. Então, hoje é um dia para rezarmos pelos fiéis que padecem no purgatório, precisam das nossas orações. Estamos em comunhão com a Igreja padecente. Claro que, ao mesmo tempo, hoje nós queremos rezar por todas as pessoas que ainda hoje sofrem com saudade dos seus entes queridos, né? Que Deus seja o consolo de cada um que sofre a perda do seu ente querido. Que Deus seja a força, o consolo das famílias, daqueles que não têm mais o convívio dos seus entes queridos. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.